Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Salmos 19 a 22. O Salmo 19 é um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. Deus se manifestou claramente. Deus se revelou. Essa é a mensagem que esse salmo reverbera, que anuncia a plenos pulmões. Esse salmo fala sobre as duas formas em que Deus se revelou. Deus se revelou na criação. A obra da criação revela o seu Criador. Da mesma forma, Deus se revelou de forma especial através da sua palavra. O salmo é iniciado com as famosas palavras: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E então Davi aponta até o versículo 6 as muitas formas em que a criação revela o seu Criador. Uma das formas mais belas em que Davi estabelece essa revelação é por meio do que é dito no versículo 3 e 4, que não há linguagem, nem há palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Por mais que a criação não fale, não comunique, ainda assim, aquilo que ela demonstra serve justamente para que todos os homens saibam que Deus existe, para que Deus seja conhecido da humanidade por meio da sua criação. A segunda metade do Salmo fala sobre a glória na palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Davi se deleita em toda a palavra de Deus, sabendo que elas são mais doces do que o mel, de que elas são melhores do que o destilar dos favos. Além disso, ela também é muito útil para a admoestação. Davi responde à palavra reconhecendo seus pecados e clamando para que Deus o perdoe. O salmo se encerra com uma oração pela santidade. Assim, por meio desse salmo, o fiel, o crente, é conduzido a reconhecer a glória de Deus na criação e em sua palavra, mas acima de tudo, a viver diante dele com temor, confessando seus pecados e independência da graça do Senhor. Esse salmo aponta para Cristo, pois ele estava presente desde a criação, foi por meio dele que as coisas foram criadas e tudo foi feito por ele e para ele. E além disso, ele também é aquele que cumpre toda a palavra de Deus. Cristo é relevante, é importante e é central tanto na criação como também no cumprimento da palavra. E o chamado a nós é que louvemos a Deus, é que glorifiquemos o Deus Criador e também que se revele em sua palavra a fim de nos trazer salvação, de apresentar a sua lei a nós. Antes das batalhas era comum que o povo orasse ao Senhor pedindo pela sua vitória, que o Senhor guardasse no combate. Assim fez Josafá na batalha contra Moabe e Amon, que vimos lá em 2 Crônicas. E esse salmo, Salmo 20, mostra justamente uma espécie de oração nessa situação. Uma oração que o povo fazia antes da batalha. Então começa com um clamor para que o Senhor responda ao seu povo no dia da tribulação e que o nome do Senhor o proteja. O versículo 6 afirma que a vitória está no Senhor. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Então há um cântico que encerra esse salmo, um cântico de ações de graças. Uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Esse salmo comunica a certeza do cuidado de Deus nas batalhas. É uma oração para que o Senhor guarde o seu povo, mas ao mesmo tempo serve para tempos de paz, reconhecendo que tudo que o seu povo precisa está no Senhor, de que a batalha pertence ao Senhor. As dificuldades que enfrentamos aqui estão nas mãos de Deus, e por isso nos chama para confiarmos no Senhor. Devemos colocar a nossa confiança no Senhor e não nos recursos humanos, não nos cavalos, não em homens, mas sim no Senhor. Portanto, confiemos em nosso Deus. O Salmo 21 continua o assunto do salmo anterior, do Salmo 20. Se naquele salmo havia uma oração pelas batalhas,
Agora, Davi compõe um salmo de alegria, reconhecendo que a força do rei, que a alegria do rei está no Senhor. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Então ele se lembra das muitas vitórias que o Senhor concedeu, de como o Senhor o sustentou e o fez próspero em seu reinado. A segunda metade desse cântico, do versículo 8 ao 12, reafirma a confiança em Deus. O povo reconhece que a mão do Senhor alcançará todos os seus inimigos, e a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Eles sabem que o Senhor conduzirá o rei nas vitórias futuras. Por fim, o salmo se encerra com a exaltação do Senhor. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. O propósito desse salmo era louvar a Deus pela exaltação do rei, pela forma como o Senhor conduzia o seu ungido. Ele aponta para Cristo como aquele que é exaltado. Ele antecipa a exaltação de Cristo como rei e governante do seu povo. Após o sofrimento nas batalhas, ele é coroado em glória. Ele é honrado pelo Pai. Portanto, ao vermos Cristo exaltado, ao reconhecermos a exaltação de Cristo, nós somos chamados para adorarmos a Deus, para com reverência rendermos glórias àquele que estabeleceu o seu ungido como nosso rei e o conduz em vitória. O Salmo 22 é outro dos salmos muito famosos. Ele começa com as famosas palavras de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui há uma prefiguração daquilo que Cristo faria no futuro. Davi então estabelece alguns contrastes enquanto sofria. Em meio ao sofrimento, ele reconhece que o Senhor é santo. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Mas em seguida ele reconhece sua miséria. Mas eu sou verme, não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Em seguida, Davi volta a fazer o contraste. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. O versículo 11 a 18 serve de detalhamento do sofrimento de Davi e do salmista e que prefigura a obra de Cristo. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. A famosa passagem que repartiram as vestes de Jesus: repartem entre si as minhas roupas, e sobre minha túnica lançam sortes. Então o que nós vemos aqui é justamente um sinal, uma sombra daquilo que Cristo sofreria de forma plena no Novo Testamento. Nos versículos 19 a 20, há um último clamor pela libertação do Senhor. E em seguida, há uma declaração dos cânticos de gratidão. A meus irmãos declararei teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. A partir dessas análises, podemos notar que esse salmo claramente aponta para a obra de Cristo, para aquilo que Cristo sofreu na cruz e também para os efeitos que traz a nós. Uma vez que Cristo padeceu por nosso pecado, foi desamparado pelo Pai na cruz, nós agora, como seu povo, temos o dever de louvar a Deus. Cristo cumpriu perfeitamente a primeira metade desse salmo, e a parte final dos louvores nos chama para engrandecermos a Deus pela vitória do seu Messias. Por meio do sofrimento, nós agora fomos aproximados por Deus e devemos louvá-lo.